Boa tarde, pessoal. Iniciar a terceira semana da diversidade aqui da Unimed Rio. São 3 anos que a organização estabeleceu essa meta de transformar a nossa empresa ainda mais em uma empresa diversa, equânime e inclusiva. São 3 anos que nós temos o nosso comitê de diversidade, um comitê que traz visões múltiplas para que a gente possa enxergar os nossos problemas, os nossos desafios, através de outras perspectivas, outras vivências, outras realidades, e somando isso tudo, a gente chegue a uma empresa melhor, que também serve melhor aos nossos também clientes, né? Não somente aqui para dentro, mas também para fora. Hoje a gente vai tratar exclusivamente sobre o eixo de equidade de gênero. Nós temos alguns passos que a gente deu adiante, algumas conquistas, e antes de eu passar a palavra para a nossa gerente Alê, vou apresentar a mesa que está aqui comigo. A gente tem a Angélica, que trabalha na unidade de planejamento e qualidade, nós temos a Alê, nossa gerente, e diretamente de Angola nós temos Karine, advogada e mentora de carreiras, e eu vou passar a fala agora para a Alê para ela falar exclusivamente de um avanço que a gente teve no eixo de equidade de gênero. Olá, boa tarde a todos. Um prazer estar nesse encontro, né? O terceiro encontro. Um prazer saber que esse comitê é um comitê que se mantém por esse período. Eu acho que essas histórias são muito bonitas quando existe uma manutenção. Eu acho que a criação de comitês, de encontros e conversas como essas são muito interessantes, mas quando isso se permanece numa empresa, se perpetua de fato, acho que a gente consegue perceber o quanto a gente tem esse valor forte dentro do nosso negócio, né? Então, o Comitê de Diversidade é algo que a gente tem um olhar muito positivo, entende que precisa existir e se fortalecer a cada momento. Uma notícia que a gente queria trazer aqui em primeira mão para todos, falando desse tema, é que a gente está avaliando uma possibilidade. Hoje, todo o grupo Unimed Rio tem um auxílio que a gente chama de auxílio creche, né? E é um valor que a gente combina e deposita para cada colaboradora, né? Para que ela possa trabalhar com tranquilidade, deixando seu filho no local adequado, com todos os ajustes e com tudo ok, fortalecendo muito essa posição feminina dentro da empresa. Aliás, essa posição é muito forte. Temos aqui 3 mulheres sentadas nessa mesa, né, e uma 4ª que está remota conosco. Então, acho que a gente aqui já está falando muito sobre isso. E a nossa avaliação agora está sendo de um auxílio babá, porque a gente tem conversado muito sobre essa nova modalidade com a pandemia. Muitas pessoas optaram por não levar seus filhos para as creches, né? Estão optando por uma criação em casa, por um acompanhamento em casa, mas quem está em casa e que tem que trabalhar, né, precisa ter alguém olhando o seu filho para que o trabalho também aconteça da melhor forma possível. Então, a gente está avaliando essa possibilidade. Eu acho que é um grande avanço, é um passo que, se a Unimed Rio conseguir dar, vai ser um passo muito interessante para todos. Conversando com esse avanço que a Alê trouxe para a gente, o tema da nossa roda hoje é por que as decisões de carreira que envolvem mudanças domiciliar e familiar são mais difíceis para as mulheres. A gente trouxe esse tema não somente pelo que a Alê acabou de falar, mas também porque nós temos muitos dados e notícias que saem o tempo todo na mídia que corroboram com a importância de trazer esse tema aqui à tona para a abertura da nossa semana. Você pode passar para mim, por favor, o slide? Vocês vão ver aí também, remoto. Era o primeiro, não é esse? Então, dados da PNAD contínua, né, dizem que demonstram que no Brasil nós temos quase 90 milhões de mulheres e que dessas mulheres, 47 milhões fazem parte da força de trabalho. Essas mulheres, quando elas não são mães ou não tem qualquer pessoa sob curatela delas, são 67,2%, mas a partir do momento que elas têm crianças, a participação delas no mercado de trabalho já diminui. Então, a gente já tem um dado que corrobora com tudo que a Alê acabou de falar. E eu também trago 3 notícias que também corroboram com a importância da gente tratar desse assunto hoje. A gente tem um estudo que demonstra que a dupla jornada para mulheres leva a ciclo de pobreza. Por quê? Porque quando as mulheres passam a também
a serem mães, ou elas somam a sua jornada de trabalho ou acadêmica, o fato delas terem que tomar conta de outras pessoas, elas acabam não estudando mais, não se qualificando, não estando no mercado de trabalho, então isso acaba com que elas não desenvolvam riqueza material e também riqueza de conhecimento, né? Porque elas acabam se profissionalizando menos. O tema da redação do Enem, que causou um burburinho enorme nas redes sociais, desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. E quando a gente fala de trabalho de cuidado, a gente não fala somente, tá, entre aspas, pessoal, do trabalho doméstico. A gente também fala de enfermeira, se a gente está no hospital. É um trabalho que é diminuído por muitas pessoas. O trabalho de professoras de ensino básico, principalmente, né? A gente vê que professoras de ensino básico ganham bem menos do que professores e professoras de ensino superior. Trabalhos de cuidado com idosos e, enfim, trabalhos que são menos nobres, de acordo com o que a gente tem perpetuado na nossa sociedade. E, por fim, o Nobel de Economia, que foi para Cláudia Goldin, por seus estudos sobre mulheres no mercado de trabalho. Essa pesquisadora de Harvard, ela é estadunidense, e os estudos dela demonstram que ocorre uma grande disparidade salarial de oportunidades entre homens e mulheres, o que eles chamam de gender gap, que seria a lacuna através do gênero. É a fase da vida em que mulheres precisam tomar decisões importantes para suas carreiras, ainda muito jovens, quando devem fazer escolhas sobre assuntos como a maternidade, por exemplo. Então, essas 3 matérias já demonstram o quanto é importante a gente estar falando sobre isso e o quanto é importante também a participação da Angélica e da Lê aqui, que são mulheres que são bem-sucedidas no que elas se propuseram. E quem estiver mais aqui, a gente quer que vocês participem ativamente, tanto quem está em casa quanto quem está aqui. No final da nossa troca, a gente vai abrir uns minutinhos para vocês escreverem as perguntas. E é isso, gente. Já vou propor a primeira questão. Vamos lá. A Lê e a Angélica, como vocês enfrentam o desafio de equilibrar carreira e responsabilidades familiares? Mas, primeiramente, eu gostaria de parabenizar, né, o Grupo de Diversidade pelos seus 3 anos e agradecer pelo trabalho importantíssimo que vocês fazem. Né? Ele é essencial para a sustentabilidade do nosso negócio. Né? Não há inovação sem criatividade e não há criatividade sem diversidade. Né? A promoção de um ambiente, de um espaço multicultural, né, é o que a gente vê, né, no caminho de várias empresas, várias grandes empresas vêm tomando esse caminho, né, de promover um espaço multicultural e perceber e ver que a Unimed Rio está nesse caminho há 3 anos, reforça muito em nós, colaboradoras, a esperança de que a Unimed Rio está contribuindo, né, para um novo modelo de estrutura, né, social mais igualitário. Né? Gostaria de agradecer também o convite por estar participando nessa roda de conversa, né? Dizer que eu não poderia deixar de recusar, né? Eu, como uma mulher negra, né? Mãe atípica, né? Representando uma interseccionalidade dentro desse eixo, né? A minha presença aqui, ela não só é importante para mim, né? Que há 20 anos atrás, quando eu acessei o mercado de trabalho, esse espaço aqui que me é cedido, né, de conversa e de debate, ele ficava muito restrito ao meu imaginário. Né? Há 20 anos atrás eu não conseguia me imaginar nesse espaço, né, de ser ouvida e um espaço de debate, de reflexões. Né? A minha presença aqui, ela transmite uma mensagem não só para mim mesma, Angélica profissional de 20 anos atrás, mas uma mensagem a todas as profissionais, né, a todas as mulheres, né, dentro desse eixo, né, mulheres negras que acessam a Unimed, uma mensagem muito importante, né, de que aqui, sim, nós somos ouvidas, de que sim, aqui a gente consegue ocupar todos os espaços, né, e de que sim, com os nossos talentos a gente vai conseguir, né, ajudar a Unimed Rio, né, a desenvolver todo esse modelo de negócio, essa reestruturação de um modelo de negócios inovador e igualitário, né? Então, mais uma vez, obrigada, parabéns por todo o trabalho. Então, voltando aí à pergunta, né,
quando a gente fala de equilíbrio, né, equilibrar a carreira e vida, né, e a família, eu lembro que eu participei de uma entrevista durante a pandemia e me fizeram uma pergunta muito parecida com essa, né, para esse portal de notícias, onde eu tinha que falar sobre equilíbrio de carreira versus o familiar. Né? Se eu fizesse uma releitura dessa entrevista que eu participei, eu faria alguns pequenos ajustes, né? Porque esse equilíbrio, ele vem... A gente entende, né, a palavra do equilíbrio, mas às vezes a palavra do equilíbrio ele transmite uma leveza, né, muito grande. E esse equilíbrio ele é travestido de muita luta, de muito esforço e de muito trabalho da mulher para ocupar esse ambiente, para ocupar esses espaços, né? A nossa estrutura de sociedade não permite que ocupemos esses espaços. Então, por vezes, esse equilíbrio, ele é garantido, né? A gente aqui é tão protagonista, né, de nossas carreiras, mas esse equilíbrio, ele vem associado a outros tantos personagens que eu não posso negar a existência, né? Por vezes, eu sou mãe atípica, sou negra, existe um dado que fala sobre o abandono parental, né? Ele beira a 80% das mulheres que têm filhos com deficiência. Então, hoje, eu estar aqui é porque existe toda uma estrutura familiar que me garante estar aqui desenvolvendo meu talento e entregando tudo aquilo que eu posso entregar para o crescimento da nossa empresa, né? Por vezes existe um pai que entende o seu papel de provedor de cuidado, né? Existe uma mãe que abre, né, a mão, né, de ser avó e passa a ser aquele personagem ativo do cuidado, né? Existe uma escola que por vezes é parceira daquela mulher, né? Quem aqui nunca pediu a escola para poder esperar um minutinho, a gente já está chegando para poder buscar os nossos filhos. Então, esse equilíbrio, né, que hoje nos é permitido estar aqui, né, que muitas das vezes ele é associado a talvez uma meritocracia, né, que não exista nesse momento, mas esse equilíbrio ele é associado a muita luta e esforço. Né? Atualmente, a gente força, né, essa poder promover um modelo de sociedade para que as meninas e mulheres da próxima geração, né, consigam responder de uma maneira mais efetiva esse equilíbrio, porque elas sim serão donas, né, das suas próprias narrativas de vida e de escolha. Maravilhoso, Angélica, nem sei como é que eu vou completar. Mas eu sou uma mulher de 50 anos, criada por uma mãe de 88, estava há alguns anos atrás à frente do seu tempo, né? Então a minha mãe é uma pessoa que com 18 anos começa a trabalhar, né? Vai dar aula numa escola que depois ela compra, casa com meu pai, 12 anos mais novo do que ele, que era motorista da escola, e uma história linda, né? E uma história de uma mulher que se superava a cada minuto. Então eu cresci nesse ambiente de muita superação e de muito protagonismo. E, para mim, o trabalho sempre foi algo muito essencial. Para vocês terem ideia, eu começo a trabalhar com 13 anos de idade, com carteira assinada, bonitinho. Nessa época não existia jovem aprendiz, né? Mas acho que eu fui uma jovem aprendiz. E o trabalho sempre teve uma relevância muito grande nas nossas vidas, na vida da minha família. Então, eu acho que quando a mulher assume esse protagonismo, ela vai muito bem. E quando ela tem essa rede de apoio, que foi citada pela Angélica, eu acho que ela vai melhor ainda, né? Porque ela se sente amparada, porque essa é uma necessidade muito real. Ela não é uma Mulher Maravilha, né? Acho que essa capa de Mulher Maravilha nenhuma mulher quer ter, né? Ela quer ser uma mulher realizada, né? Uma mãe plena, uma profissional excelente, uma esposa muito bacana, uma companheira muito legal, enfim, o seu relacionamento que ela quiser ter. Eu acho que quando ela tem essa rede, ela vai bem. Quando as mulheres aceitam isso, elas vão muito bem. Então, eu tenho uma história de trabalho e de vida pessoal que se intercala muito bem. Criei meu filho, eu tenho um filho de 20 anos, criei meu filho nessa mesma estrutura familiar, ele trabalha e estuda já há 2 anos. Então, isso para a gente é algo muito latente, né? Então, eu acho que algo que vem passando de gerações.
e que só nos fortalece. Eu concordo com a Angélica, eu acho que essa geração próxima que virá é uma geração que já tem um caminho pavimentado e que tem aí a obrigação, nem acho que obrigação seja a melhor palavra para se colocar, mas tem aí talvez, né, o desejo de se dedicar mais ainda a essa estrada e criar várias outras, né, para muita felicidade, para muita realização. Eu só contribuir também. Eu venho de uma linhagem de mulheres que não tiveram as mesmas oportunidades que eu tive, que tiveram que fazer muitos sacrifícios para que eu tivesse as oportunidades que eu tenho hoje. E o que você fala sobre obrigação, que não é exatamente uma obrigação, mas eu vejo como uma honra, né, a tudo que foi feito para que a gente chegasse aqui. E eu carrego isso muito comigo, de honrar, né, todos os sacrifícios que a minha mãe e a minha avó fizeram, né? Eu venho de uma linhagem de mulheres muito fortes. E isso tem tudo a ver com o que vocês duas falaram, né? Então, eu fico até emocionada de falar sobre isso. Agora, na esteira, né? Deixa eu voltar aqui, como profissional. Na esteira do que vocês também falaram sobre rede de apoio e empoderamento, em que medida a educação e o próprio empoderamento das mulheres podem influenciar suas escolhas de carreira e decisões relacionadas à família? Eu acredito que a educação inclusiva, né, um modelo de educação igualitário, ela forma uma sociedade mais consciente, não é? E a partir de uma sociedade mais consciente, essa sociedade ela vai cobrar por mais políticas sociais, né, políticas públicas que façam com que esse sistema, né, ele seja mais igualitário, né, para a mulher. Então, sim, a educação é a base, né, de tudo. E quando a gente fala de educação, a gente não fala da reestruturação da educação não só nas escolas, mas dentro dos nossos lares, né? A partir do momento eu tenho um menino, né, e esse menino, dentro das limitações dele, eu já ensino a ele o cuidado com a casa, né, o cuidado com as coisinhas dele, né? Coloco nele aquela educação de que sim, todo mundo, né, tem uma obrigação a fazer, tem que contribuir não só para a sociedade, mas dentro de casa, né? Então, as nossas próximas gerações de meninos, eles vão ter mais consciência, né, de toda essa estrutura aí de responsabilidade que, por vezes, sobrecarrega muito a mulher, sobrecarrega o homem também, né? Porque imagina o homem quando ele cresce dentro de um espaço, né, de educação, onde a única responsabilidade dele quando adulto é ser provedor, né? Eu já passei por uma situação de desemprego na minha casa e, particularmente, meu marido ficou desesperado, ele não conseguia se enxergar dentro daquele ambiente, né, do doméstico e tudo mais, né? Ele fazia as coisas dentro de casa, me ajudava muito dentro de casa, meu marido é muito parceiro, mas a gente consegue ver que o homem, ele não tem aquela, né, ele não consegue se enxergar dentro desse trabalho doméstico, né? Então, existe uma pressão também sobre o homem diante dessa estrutura, né, de sociedade que nos é formada. Então, a educação, dentro dessa responsabilidade que é tríplice, né, não é só do governo, né, essa nova geração de seres humanos influencia muito a vida aí da mulher em um sistema também mais igualitário. Eu concordo com você, eu sou professora de formação, né? Minha primeira formação foi o magistério, eu venho sobre psicologia e é uma linha muito nessa que a Angélica falou. E acho que sim, que a educação fora, dentro de casa, ela se reformulou e ela precisava se reformular, né? A gente precisava de gerações mais conscientes, de formações também mais conscientes, e acho que a gente vem conseguindo, e o papel da mulher nesse trabalho é fundamental. Eu tenho um filho de 20 anos que desde sempre se virou, a mamãe sempre trabalhou fora, papai também sempre teve
próprio negócio, então ele tinha que se adaptar à vida, né, à estrutura, com muita tranquilidade. Isso nunca foi um problema para ele. Pelo contrário, o menino extremamente independente, a independência dele vem dessa criação que ele teve, desde que, e acho que as próximas gerações do seu filho, que é um pouquinho menor do que o meu, virão melhores, melhores, melhores ainda, né? Eu acho que é uma evolução que precisa acontecer para a gente não cometer e não repetir alguns erros do passado. Eu casei com uma pessoa que teve uma criação muito boa, dois filhos, né? E uma mãe que, apesar de trabalhar em casa, educou os filhos para fazerem suas tarefas, para terem suas responsabilidades. Então, isso foi uma facilidade no meu casamento. Mas eu sei que existem algumas mulheres que enfrentam alguma dificuldade porque o parceiro não pensa da mesma forma, né? Quando pensa, acho que flui muito melhor. Eu acho que foi o que aconteceu comigo, o que acontece com a Angélica e que acontece com diversas mulheres. Aí acho que nosso papel é um orgulho incrível saber que a gente está criando, de fato, pessoas melhores e uma sociedade melhor, né? Eu acho que isso é fundamental. Karine, você não gostaria de compartilhar algo, somar a nossa conversa? Ótimo, ótimo. Gostaria sim. Primeiramente, agradeço o convite. Estava a ouvir aqui as duas participantes. Gostei muito do conteúdo do que falaram, porque é a nossa realidade de fato aí no Brasil. Hoje eu vivo numa sociedade que é uma sociedade totalmente diferente dessa realidade que vocês acabaram de relatar, né? Angola é um país que é um país africano e como a maioria dos países africanos, eles trazem uma cultura machista muito arraigada. E isso, com o passar do tempo, evoluiu, mas ainda não está nem na metade do caminho que nós andamos aí no Brasil. Assim, é uma realidade diferente, partindo do ponto de vista profissional. Hoje eu tenho 2 casos que eu posso partilhar aqui com vocês, do âmbito profissional, voltado para a pergunta que foi inicialmente formulada. E eu posso dizer o seguinte, eu presto serviço de consultoria e também trabalho com desenvolvimento, né, do capital humano para algumas empresas. E o que eu posso dizer para vocês? A mulher angolana é dividida em duas linhas. Tem a mulher angolana, que foi projetada para ser mãe, para ser do lar, para atender às necessidades do seu esposo e dos seus filhos, além da família do esposo, que ela deve desenvolver habilidades em cuidar da família dele também. É algo que faz parte da cultura africana. E tem aquela mulher angolana sonhadora que quer viver fora dessa realidade. Então, é essa mulher que vai lutar, que vai se preparar para ter sua independência. Agora eu vou parar aqui e vou trazer a minha realidade, Karine, que é a realidade de raiz como a de vocês, que tem todos esses elementos que vocês falaram. Eu venho de uma família também mista, né? Minha mãe era doméstica, casou-se com meu pai, e meu pai era um homem extremamente machista, só que meu pai queria que as filhas fossem independentes. Então, desde criança, eu fui preparada para ser independente. Eu não fui preparada para casar. E eu já trazia isso comigo, eu não vou casar. Terminei a minha faculdade de Direito, já projetei a minha carreira, vou ser juíza. E no meio do caminho tudo mudou. Porque a partir de um trabalho que eu vi fazer em Angola, em 2008, eu que não queria casar, que não tinha planos de casamento e de independência, acabei casando e com 1 ano eu estava com um filho. E aquela carreira que eu projetei ficou toda de lado. Então, assim, esse fator cultural pesa muito, e durante o tempo eu tive que fazer transição de carreira, né, deixar o direito, que era a minha paixão, de lado. Eu vi a minha vida desabar totalmente, e eu passei por uma depressão pós-parto, porque eu vi o choque. Eu estava em processo de mestrado na Fundação Ford, nos Estados Unidos, para potencializar ainda mais a minha carreira, e eu tive que abandonar tudo. Então, aí vai a questão, o peso que tem, né, a carreira, a escolha de carreira para uma mulher que também escolheu formar uma família, porque eu não fui obrigada a casar e a ter um filho. Então, aí tem a questão da responsabilização que eu assumi. Voltando para a nossa realidade angolana, eu, Karine, que veio de uma cultura brasileira que já está mais avançada, nesse sentido, caí numa sociedade que ainda está em desenvolvimento e mudança, transição cultural.
Então, comecei a conviver com essas mulheres. Uma delas, dos ministérios que eu fui trabalhar, ela foi indicada para um cargo de chefia e ela recusou. Por quê? Ela sabia que ela precisaria dedicar-se mais àquele cargo e ela falou, eu quero ter meus filhos. E se eu assumir este cargo, eu não terei como ter energia para cuidar dos meus filhos. Então, a gente percebe que existe, sim, esse duelo da mulher mãe, a mulher que quer uma felicidade no lar, com uma família, e aquela mulher que quer o seu sucesso na carreira. Vai caber apenas a gente colocar na balança e perceber o que vai pesar mais. E mais, o caso da Karine. Quando eu dei por mim, eu já estava envolvida numa outra situação. E eu não poderia abandonar o meu filho, né, me desfazer de um casamento que eu assumi, né, de uma forma muito sóbria, e eu tive que procurar um equilíbrio, procurar um ajuste, né, procurar uma adaptação, para que eu não abandonasse a minha carreira, mas que também eu não me tornasse uma pessoa insatisfeita no meu casamento com a minha família, para não aumentar ainda mais as insatisfações. E a gente tem essa realidade. Um dos meus clientes agora, ele acabou de passar por um processo de divórcio, ele trabalha numa multinacional da área petrolífera, onde passou por um processo de demissões, e a esposa dele, que trabalhava na mesma empresa, foi demitida. A gente está falando aqui de igualdade de gênero, está falando de buscar as mesmas oportunidades, de saber que nós, mulheres, de fato, a nível global, não somos tratadas da mesma forma que os homens, mesmo ocupando os mesmos cargos, sim. Nós aí no Brasil estamos num nível de avanço que eu considero, comparado a Angola, um avanço muito notório, que nós em Angola não temos. Então, o que acontece? O meu cliente passou por um processo de separação, porque a esposa dele foi demitida da mesma empresa e ela conseguiu oportunidade de trabalho fora, na Noruega. E ela, além de querer, né, o bem-estar da sua família, queria também construir a sua carreira. Só que o esposo não quis acompanhá-la. Porque, de fato, ele está bem colocado na empresa e para ele acompanhá-la seria voltar para o ponto zero. E ele não quis. E ela foi ainda assim. Então, tendo visto o relato que eu fiz da sociedade, da cultura angolana, que é a mulher voltada mais para a família, essa esposa do meu cliente, ela já deu o passo, 1000 anos-luz, ao que uma mulher da sociedade angolana, que tem uma cultura machista, não daria no passado. Então, a gente pode perceber aqui uma transição muito grande. Isso vem acontecendo devido à conexão em rede, devido à troca cultural que existe muito grande, isso é muito importante. Nós estávamos a falar aqui agora há pouco a questão de como a pandemia impactou, de fato, o mercado, ajudou muitas mulheres, sim, que tinham suas famílias, e ela pôde dispor de um tempo maior para ficar na sua casa, para cuidar dos seus. Porém, a gente sabe que a Microsoft, que é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, ele disponibiliza valores até $50 mil para mulheres, que são os talentos, que fazem parte dos quadros, adiarem a gestação. Então, aí a gente já começa a observar que mesmo a Microsoft, que vem de um país que é um país que preza e que tem buscado essa igualdade e essa equidade para as mulheres a nível profissional, a gente percebe que aí já existe uma certa limitação para a mulher. Porque você imagina, uma mulher que nós sabemos a questão da fertilidade da mulher, para ela trazer uma criança, um filho ao mundo, com um padrão de qualidade de vida, com uma certeza de que a saúde dessa criança vai ser preservada, e até a saúde dela também tem uma data, a nível de organismo, a nível biológico, para conceber. E essa mulher, em questões de profissional, em que ela quer uma projeção de carreira, ela se vê ali colocada contra a parede em adiar aquele desejo da maternidade, porque a empresa que ela trabalha é uma empresa que lhe dá projeção de carreira, e é uma empresa que lhe fez uma proposta que ela fica meio que balançada. Então, a gente precisa pensar de forma ampla,
nesse sentido. As escolhas têm que ser pautadas, sim, naquilo que para você é seu desejo, como foi o meu caso, eu casei, eu queria construir minha carreira, e na semana passada ocorreu em Angola o primeiro congresso de Direito de Família, e contamos com a comitiva do Rio de Janeiro, onde tínhamos uma desembargadora, a doutora Tereza Cristina, que veio, ela é responsável, né, pela vara da criança e do adolescente, e veio também a Silvana, que é responsável no OAB pelo departamento de adoções. Karine, por favor, sinta-se à vontade para interromper a gente quando você quiser, tá bem? Por conta da distância, a gente acaba não vendo quando você quer falar, eu não estou vendo você no momento, mas, por favor, sinta-se à vontade para se manifestar quando você quiser. Dentro de todas as situações que ela trouxe, né, a maioria envolveu escolhas, né, você escolher sua vida pessoal e a sua vida profissional, e são todas escolhas que, se a gente tivesse um modelo de sociedade diferente, não precisariam ser né, um assunto tão sensível, né? As sociedades indígenas têm essa sabedoria ancestral de que quando você cria uma criança, toda a aldeia é responsável por criar essa criança. Já a gente vem desse sistema patriarcal de que a mulher deveria ficar no lar e o homem é o provedor e o homem só chega para para ver a criança no fim do dia, ou de manhã quando ele acorda, ele não acompanha de verdade o crescimento do filho, né? De acordo com esse modelo de sociedade que a gente ainda bem está ultrapassando. Dentro dessa sabedoria ancestral que eu trouxe dos indígenas, a gente vem tentando reproduzir isso, né, com o que a gente chama de redes de apoio. Muito se fala sobre redes de apoio, né? Redes de apoio que podem, às vezes, e isso dentro dos privilégios que algumas mulheres têm, serem redes de apoio pagas, né? Quando nós temos babás, e eu nem vou entrar em questão de classe e questão de raça que seja isso, porque daí a discussão fica muito mais inflamada e muito mais sensível. E redes de apoio de amigos, mãe, né, as avós, aquela amiga que geralmente não tem filho, que se predispõe a cuidar. Eu sou uma dessas amigas, inclusive, adoro crianças, quem quiser ser minha amiga, eu sou criança. Eu sou mãe ainda, gente. Aí eu vou ter desculpa para ver desenho animado, assim, porque eu vou unir mesmo, né? Eu queria que vocês aqui, e Karine, por favor, falassem um pouco do papel de rede de apoio para vocês, incluindo seus familiares, seus amigos, dentro das decisões que vocês tomaram, que vocês puderam fazer dentro da realidade de vocês duas. Karine aí, no que tange a Angola, que é uma sociedade que é bem diferente da brasileira. Então, por favor, o microfone agora é de vocês. Bom, eu tive a sorte de ter uma rede de apoio muito forte, né? A começar pelo meu companheiro. Eu me lembro que eu fui promovida num dia em que ia ter uma festa do Dia das Mães da escola do meu filho e queria fazer uma apresentação e que eu não pude estar na apresentação. Naquela época, o meu marido fez uma surpresa para mim. Existia uma câmera fotográfica, uma câmera filmadora, né, que não era mais aquela grandona, era uma pequenininha, e ele comprou, ele foi na festa, ele filmou a festa toda, e quando eu cheguei em casa, tinha aquela surpresa para mim, que era a filmagem da festa, né. Isso foi no dia 7 de maio, do ano que eu não me lembro, mas tinha tudo para ser um trauma para mim, né, não ver o meu filho dançar numa festinha de aniversário, de Dia das Mães. Mas, por outro lado, eu também não podia perder aquela oportunidade de uma promoção. Eu já tinha participado de algumas outras festas, sabia que aquela não seria a última, e a escola concedeu a possibilidade do meu marido ir no meu lugar. Ele foi lá por iniciativa própria, ele contou a história, ele falou que achava que para mim era extremamente importante, e fez aquela surpresa linda para mim, que eu lembro até hoje, estou contando aqui para vocês, já contei para outras pessoas. Então, assim, eu tive a sorte de ter uma rede de apoio muito forte, de pais, sogros, sogras, como a Brenda falou muito bem, amigos, né? Então, isso fortaleceu muito a nossa relação e me fortaleceu muito enquanto profissional, né? Já pensei em desistir? Algumas vezes, porque apesar dessa rede de apoio, né, você é mãe. Então, tem uma época que a criança adoece um pouco mais E aí eu também tenho uma história linda para contar de um diretor. Eu venho de uma formação de quase 30 anos, né?
e de formação em RH de 24 anos, mais ou menos, e RH de saúde, né, RH hospitalar, enfim. E eu me lembro que uma vez eu cheguei perto de um diretor de uma unidade hospitalar como essa, que a gente está aqui, e falei, doutor, eu vou parar de trabalhar, meu filho está muito doente, ele adoece a cada 2 meses, é uma gripe, é uma dor de garganta, enfim, e eu acho que eu tenho que parar. Ele falou, você não vai parar, porque isso vai passar, e o mercado não vai te esperar, e eu vou te dar todo o apoio que você precisa. Então, a gente vai fazer um combinado, sempre que você tiver uma necessidade com seu filho, você vai deixar um bilhete com a minha secretária dizendo assim, doutor, fui para aquela reunião, e aquela reunião eu já sei que é para acudir o seu filho. E esse diretor depois foi transferido para Recife, e eu ia a Recife fazer uma reunião com ele e voltava no mesmo dia, por gratidão, né? Pura gratidão a ele, porque quando ele foi transferido, ele não tinha uma estrutura de RH em Recife, e ele queria muito que a gente implantasse uma estrutura, e eu falei, eu vou, porque eu devo muito ao senhor, né? Quando eu pensei em parar um dia, o senhor disse para mim, não pare, Ali, para, a gente se ajeita, tudo se ajeita, mas se você parar, você vai perder uma época da sua vida muito importante profissional. E a minha mãe, como eu falei para vocês, que é uma educadora e uma mulher extremamente sábia, ela disse para mim o seguinte, seu filho não precisa de quantidade de tempo, seu filho precisa de qualidade de tempo. Se você estiver feliz e realizada ao lado dele, mesmo que seja por um tempo mais curto do que você deseja, né? Todos serão felizes e realizados na sua casa. Então, essa rede de apoio, além do apoio, ela me impulsionava muito, né? E eu contei com isso e estou aqui até hoje, feliz das decisões que eu tomei e do que eu não interrompi. Achei que foram as decisões mais corretas. E, Ale, esse seu exemplo, né, que você coloca, né, do seu gestor naquela época, né, que te ajudou e que te fez, né, seguir essa carreira e não desistir, ela se conecta, né, muito com a abertura, né, desse ditado, que é um ditado, acredito que seja africano, né, que é necessário uma aldeia inteira para se educar uma criança, né? Muitas das vezes a gente pensa em redes de apoio como as pessoas diretamente ligadas àquela mãe, quando, na verdade, todos nós podemos compor uma rede de apoio quanto sociedade, né? A globalização, ela nos conectou, mas ela aumentou muito o nosso individualismo, né? E nós esquecemos que a rede de apoio, ela vai muito além do que o debate da rede de apoio que sustenta a carreira da mulher. Não, a rede de apoio foi um movimento, né, algo que pertence aos nossos povos originários, basta observarmos, né, de quando, há muitos anos atrás, para que a gente conseguisse evoluir como civilização, né, nossos povos lá atrás olharam e entenderam a importância do cuidado dos mais frágeis, né? Porque da criança viria a força e o futuro e do idoso a sabedoria, não é? Então, atualmente, a gente restringe muitos debates à rede de apoio, compondo somente a família ou então o amigo mais próximo, e esse seu exemplo, ele abrange a todo esse debate, né? Eu tenho uma história recente, né? Assim que eu entrei na Unimed, e eu tinha uma reunião, meu filho estava tendo crises atrás de crises, né? E eu tinha uma reunião muito cedo, mandei uma mensagem para o Guilherme, né? Porque meu filho, às vezes ele se desconecta e tudo mais, eu tenho um motorista que faz parte da minha rede de apoio, né? Eu não consigo pegar Uber, eu não consigo pegar táxi, porque meu filho ele tem hiperfoco em moeda. Então, todo dia o motorista vai lá me buscar e ele tem uma moedinha, ele traz uma moedinha, ele dá uma moedinha no meu filho, por causa do hiperfoco, e ele consegue seguir tranquilo até a escola. Depois eu pego a moedinha e devolvo para ele, e ele faz parte da minha rede de apoio, né? Às vezes um gesto simples, né? É muito significativo para que eu chegue no meu trabalho na hora. Mas antes disso, né, o meu filho ele teve uma crise, eu não sabia, ainda estava descobrindo, né, o autismo, e aí liguei mandei mensagem para o meu chefe falando, olha, já que meu filho está aqui em crise, eu não estou conseguindo controlar, e ele só mandou uma mensagem assim, cuida do menino. Isso significou muito, mas muito para mim. Isso fez toda a diferença, e essa história também faz parte da minha rede de apoio, né?
Então, eu acho que o debate das redes de apoio ele precisa ser ressignificado. Precisamos pensar novamente, né, e nos conectar à nossa origem se a gente pretende evoluir quanto civilização. Né? Percebo muitos debates da rede de apoio, como tem um ditado que eu acho péssimo, né? Quem pariu, Mateus, eu não sei como é que é esse ditado, mas ele é péssimo, né? Porque a rede de apoio ele não está restrito só à carreira das mulheres, né? A rede de apoio ele abrange também a nossa sobrevivência quanto estrutura de sociedade, né? É isso. Eu quero agradecer tudo que vocês falaram. Nesse sentido, em Angola, nós temos uma rede de apoio muito fortalecida. As pessoas aqui são muito solidárias, as famílias são extremamente organizadas nesse sentido. O meu caso, por exemplo, quando o meu filho nasceu, ele ficou no Brasil 2 anos. Quando ele veio para Angola, eu trouxe para casa uma sobrinha do meu esposo para ela viver conosco. Né, tínhamos sim pessoas em casa a trabalhar e ela veio para nos dar esse apoio, de fato, porque é sempre bom ter uma pessoa que é ligada à família por perto, ainda mais quando tem uma criança. E o que acontece? A rede de apoio, a gente percebe que existe um benefício bilateral. Né? Da mesma forma que quem está recebendo ajuda é beneficiado, aquela pessoa que oferece também ajuda, tem, de uma certa forma, a sua gratificação. Né? E é necessário, sim, e nós temos, no sentido das empresas em Angola, eu ouvi vocês falando aí no começo, né, que a Unimed oferece um auxílio creche. Nós, em Angola, nem todas as empresas têm esse tipo, né, de benefício para as funcionárias, não temos, porém, algumas delas dão um dia de folga na semana, para as mães, para organizarem, para levar os filhos, porque nós temos um índice muito alto de crianças que ficam doentes em Angola devido à falta de saneamento básico. Né? Então, as mães têm um dia de folga na semana para poder levar o filho ao médico, para poder cuidar da sua casa. Boa parte das mães não tem apoio dos pais para cuidar dos filhos. Então, existe assim, essa diferença muito grande. Então, quem geralmente ajuda essas mães que não têm apoio dos pais? As vizinhas. As vizinhas em Angola são bastante solidárias e têm fortalecido essa rede de apoio, sim, e fundamentalmente com mães estrangeiras, que nós temos um índice de estrangeiros muito alto em Angola, portugueses, brasileiros, argentinos, chineses. Então, eles têm muita solidariedade com os estrangeiros que residem, por saber também que nós estamos longe das nossas famílias e eles assumem esse posto, né, de apoio para também proporcionar um certo conforto para nós que estamos fora dos nossos. Muito legal isso que você falou, Karine. Nossa, estou bem impressionada e feliz de saber, né, que vocês têm essa rede de apoio tão fortalecida. Aí é muito bom ver a união, né, de mulheres e de pessoas que fazem, né, acontecer mesmo a sociedade, as coisas fluírem. Né? A gente está se encaminhando para o final, passo rápido, né, gente? A gente podia ficar aqui falando um tempão sobre isso, né? Tem várias camadas e nuances que a gente, infelizmente, não vai ter oportunidade de falar hoje e agora, mas, por favor, participem do comitê, é o espaço para a gente falar sobre isso, já deixo aqui o convite. E, né, na esteira dessa participação ativa, queria convidar quem está aqui, quem quiser falar alguma coisa, esse é o momento, eu vou até aí, levo o microfone, vocês têm algo para falar, homens também são super... Né, estão super convidados a falarem sobre isso. A gente está falando sobre equidade de gêneros, então vocês estão mais do que convidados também. E quem está acompanhando a gente online, na tela de vocês à direita tem um P e um R. É só vocês clicarem lá e escreverem a contribuição de vocês. Vou dar um tempinho para quem quiser participar. Estou aqui com a janela aberta. Então, por favor, pessoal, não tem nada certo ou errado, está todo mundo aqui trocando experiências e aprendendo juntos. Já escutei mais de uma vez pessoas falando que não gostam de falar porque tem medo de falar errado. Ninguém aqui está 100% certo e 100% errado, está todo mundo aprendendo. E eu aprendi muito aqui nessa 1 hora. E olha que eu trabalho com isso, né? Com diversidade, equidade, inclusão, há um tempinho.
E eu estou sempre aprendendo. Então, por favor, sinta-se à vontade para falar, para trocar e a gente está junto. Ah, que ótimo. Peraí, já vou até aí. Karine, você que não sabe, tem uma carinha aqui também, só que é uma carinha com K. Eu sou com C. Viu? Eu acho que uma coisa que vocês falaram muito, assim, a gente está falando mais até sobre a pauta, né, da mulher no mercado de trabalho. Como que vocês, olhando até para o que a Karine falou, a Angélica, né, a Lei, que eu já conheço há muito tempo, dessa história dela, a gente tem um grande desafio hoje aqui na empresa. A gente tem um time de quase 70% de colaboradores e em diferentes idades, né? Então, a gente aqui estava conversando agora com o time, a gente tem o desafio de fazer a inclusão agora de mulheres que estão na fase mais vulnerável, que são as gestantes, porque para a gente aqui na ponta, na saúde, tem uma nova legislação, que é a questão da insalubridade, onde a legislação diz que a gente pode preservar essa mulher afastando ela das suas atividades. E aí, olha o quanto que isso é na contramão, né, do que vocês falaram. Né? Apesar de ter... É um equilíbrio dinâmico muito difícil, foi o que você disse, né? Tem uma contrapartida financeira para a empresa, que é importante, mas no momento de maior vulnerabilidade dessa mulher, eu tiro ela 18 meses do mercado. Então, a gente tem algumas ideias, mas eu queria muito ouvir de vocês, porque sei que muitas de vocês não puderam nem tirar a sua licença maternidade, né? Eu tenho pessoas no meu time que me emocionam, mas que estão ainda na fase de aleitamento exclusivo, então tem que estar no meio do trabalho, tendo que tirar o leite para levar para casa. É muito difícil, assim. E eu querendo ser mãe e lutando agora contra o meu relógio biológico, e quando a Karine falou, ter uma empresa como a Microsoft que pega uma mulher e fala, calma, congela os seus ovos porque você não pode ter filho agora, isso acaba sendo... Não é uma ajuda que a gente esperaria, né? Talvez fosse, mais ou uma vez, alguém querendo legislar sobre... Talvez a gente queria só ter um filho e continuar trabalhando, sabe? Talvez seja muito mais simples. E como eu estou aqui junto com o meu time para pensar em soluções, queria ouvir de vocês, porque a gente queria muito acolher essas mulheres, assim, para esse momento de tamanha importância, talvez o que biologicamente a gente esteja aí programada para ser, que é a mãe, mas como ser essa mãe, né? Como a Lei falou, essa mãe com essa rede de apoio. E a gente olhando do ponto de vista de empresa, né? Que a gente quer muito que isso dê certo, e quer muito que essa mãe se sinta acolhida e crescendo, sendo promovida durante sua gestação. Acho que isso é um grande sonho nosso, como time, né, de RH. Dizer que é um sonho que é realidade. Nós temos aqui o exemplo da Júlia, né, que assim que voltou de licença foi promovida em coordenadora, então a Unimed já está no caminho certo. Vou passar aqui. Essa questão legal é muito delicada mesmo, né, Karine? Como você falou bem, a gente se afasta de um movimento de trabalho à mulher num momento tão sublime, né? Mas eu acho que como a gente está num grupo, a gente hoje trabalha num grupo, e temos uma parte administrativa mais forte, que não faz parte das unidades assistenciais, mas faz parte de uma operadora que faz parte desse time todo, eu acho que se a gente puder mesclar e fazer algum movimento para lá, isso pode ser bem interessante. Acho que é uma forma da gente aproveitar esses talentos, né? Manter essas mulheres motivadas. Eu, uma pessoa que não tirei a minha licença maternidade toda, acho que eu nem preciso dizer isso, né? Eu voltei com meu filho com 2 meses e eu me lembro que o meu chefe, com muito cuidado, ele me ligou e falou, Alessandra, eu não sei o que eu faço. Eu falei, eu também não. Eu estava quase entrando numa levezinha depressão. E ele me salvou. Ele não sabe o quanto ele me salvou. Ele fez um combinado comigo na época. Eu trabalhei meio turno. Então, eu estava na unidade por um tempo e, ao mesmo tempo, também estava com meu filho. Então, nós nos salvamos, né? Mas isso é um combinado que a gente sabe que não é padrão, não é comum, né? Isso eu fiz também há 20 anos atrás. Eu estou falando de uma outra realidade, um outro momento de... Hoje, não sei se eu faria, não, né? Mas eu acho que a gente fica muito sensível durante, depois, né, da própria gestação. Então, se a gente puder aproveitar esse talento numa parte administrativa, que a pessoa consiga entender que ela está dando ali o seu melhor, que ela está sendo super produtiva, eu acho que pode ser um bom caminho para a gente superar isso.
Eu acredito que atualmente nós temos 2 perfis de mulheres já muito bem definidos, né? Como a Alessandra falou, a gente, todas aqui, né, que maternaram, elas passaram pelo dilema: sigo minha carreira ou vou ser mãe? Né? Então, existem 2 perfis, na minha opinião, muito bem definidos. A mãe que quer maternar, né, e que cuida da sua família e que dedica a sua vida, né, a isso, e se for uma escolha dela, que bom, né? É muito honrosa essa opção também. E existe a mãe, né, que está seguindo uma carreira e que, por vezes, infelizmente, podendo até ser o sonho dela, ela abre a mão da maternidade, conforme o seu exemplo, né, porque ela, atualmente, dentro dessa estrutura de sociedade, ela percebe que ela acaba perdendo, né, se ela maternar. Então, acredito que a criação de espaços seguros, né, para essas mães, né, esse novo modelo, esse novo perfil de mãe que quer maternar, mas que quer seguir a sua carreira, né, ele deve ser repensado, ele precisa ser pensado dentro das organizações, através de debates, através de rodas de conversas, através de entrevistas, né? Eu, por exemplo, da Ale aqui, eu trabalhava em outra empresa, né, antes de vir para cá, então a minha bolsa estourou dentro da empresa, né? Eu peguei minha bolsinha e falei: pessoal, vou lá ter um neném. Beijo, pessoal. Bloqueei a minha senha. Então, eu volto daqui a pouquinho. E eu também entrei em depressão, né? Eu senti a necessidade de voltar, porque eu faço parte desse perfil de mães. Né? Eu quero ser mãe, mas eu quero seguir também a minha carreira. Então, de que maneira as empresas e as organizações estão pensando nesse perfil, nesse modelo? É uma opinião minha, né? Mas eu acho que a mãe que quer seguir uma carreira não precisa ser afastada. Precisam ser desenvolvidos e criados espaços seguros para que atenda, né? Para que a empresa atenda plenamente toda essa pluralidade, né, que hoje acontece dentro das organizações, né? E espaços seguros, eles não se restringem só à mãe que quer maternar e tudo mais, se restringe a toda a diversidade, né, que a gente aqui pretende promover. Eu tenho participação do online, pessoal, que a Amanda Silva, unidade de cadastro, ela deu aqui o relato dela e eu vou pegar aqui uma parte que ela falou que gostaria de deixar registrado, que no momento que ela mais precisou, no momento do divórcio dela, a rede de apoio que ela teve dos gestores foi gigante, pois ela precisou se mudar com o filho para outro local, nova escola, longe dos familiares, e precisou muito da flexibilidade em um novo ciclo. E isso foi fundamental para que ela pudesse fazer essa mudança. Então, a gente tem aqui gestores que, né, procuram agir sempre com equidade, diversidade e inclusão. Temos aqui uma proposta de um homem perguntando. Gostei, viu? 2 homens participaram. Vou ler aqui uma pergunta que um homem fez. Dentro dessa temática de rede de apoio, além da divisão dos afazeres domésticos, além de, eu devo dizer que já é bastante coisa, como os homens ou esposos podem contribuir para fortalecer essas redes de apoio? Quem quiser responder, gente, sintam-se à vontade, inclusive os homens aqui. Agora de novo. Acho que a gente já falou aqui bastante, já temos alguns exemplos interessantes, né? Eu acho que qualquer contribuição é muito bem-vinda. Queria ressaltar aqui a presença do Guilherme e do Eugênio, que são gestores da Angélica, e que estão aqui prestigiando esse momento dela, né? Que vieram dos seus home offices para estarem aqui com ela, né? Então, eu acho muito bacana quando isso acontece. Essa é uma prática desse negócio, como a Amanda, né, falou também agora de uma situação pessoal que ela viveu. Enquanto gestora da área de gente de gestão, fico extremamente feliz de ouvir relatos como esse, de ver situações como essa e poder agradecer aqui pessoalmente essas pessoas que incentivam, que apoiam, né? Então, eu acho que tudo isso aqui é rede de apoio, como a Angélica falou muito bem, né? A gente não está falando só de família, a gente está falando de profissionais e que, quando nos apoiam, é maravilhoso. Quando apoiam qualquer pessoa, é maravilhoso, né? Então, pessoal, a gente vai se encaminhando para o fim. Queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui. Muito obrigada. Quem está online também, muito, muito obrigada. Quem ficou até o final, eu vi que a presença baixou só um pouquinho. Estou acompanhando aqui quantas pessoas estão online. Então, muito obrigada.
A gente sai daqui mais comprometido ainda a promover a equidade de gênero, não somente para o ambiente corporativo, mas também para a sociedade como um todo, né? A gente passa bastante tempo no trabalho, e é legal a gente pensar que o que a gente aprende e cresce como ser humano, a gente também pode levar lá para fora, né? Para os nossos círculos familiares, de amigos, para as pessoas que a gente não conhece, mesmo para que a gente... Muito obrigada. E, por favor, estejam aqui amanhã, na quinta e na sexta. Amanhã a gente vai ter um bate-papo sobre educação especial e inclusiva, com convidados super especiais, um tema tão importante quanto o que a gente está debatendo hoje. E agora eu passo a palavra para as nossas convidadas, para elas se despedirem. Você também, Karine, por favor, tá bem? Bom, agradeço a presença de todos, desejo uma ótima semana para todo mundo. Mais uma vez é um prazer falar desse tema nessa empresa. Acho que isso deixa e torna essa empresa cada vez mais diferente e especial. A Unimed, de fato, é uma empresa diferente, é uma empresa especial, e a gente se orgulha muito disso, muito de construir cada pedacinho dessa história. Obrigada, uma ótima semana para todos. Obrigada, Brenda, Angélica, Júlia, todo mundo que ajudou e que está aqui presente, que está remoto também nesse processo aí. Karine? Olá, olha, quero agradecer imensamente, Brenda, pelo convite. Você fez uma gestão maravilhosa do nosso tema. Tudo que foi falado aqui agregou muito valor a mim, né? Vou, com toda certeza, implementar muito do que eu vi aí de vocês com a experiência que vocês têm aqui. A gente percebe o quanto que vocês, de fato, lutaram para ter hoje esse tema aí e que todas participassem dessa forma assim tão verdadeira. A Angélica, você está de parabéns, a tua história é maravilhosa, adorei ouvir você falar. Desejo que você tenha muita sabedoria para conduzir a vida do teu filho, muita força, muita energia, e você é uma pessoa abençoada de ter uma equipe aí que te dá esse apoio, né? Isso é muito bom. Desejo que vocês da Unimed levem à frente esse projeto, e nós sabemos que esse tema é um tema necessário, é um tema que vai ajudar muito a sociedade, vai ajudar não só o público interno, né, da Unimed, porém toda a sociedade. Eu acredito muito que vocês fazem a diferença aí no Rio de Janeiro. Obrigada, Karine. Angélica, você tem alguma coisa? Só agradecer mesmo pelo espaço, né, e podem sempre contar comigo, né, admiro muito o trabalho de vocês, parabéns por tudo que vocês têm desenvolvido. Pessoal, para encerrar de vez, a gente gostaria de deixar esse vídeo, que é um vídeo lindo para nós mulheres e para os homens também, claro, mas especialmente para nós mulheres, e a gente espera que vocês gostem. Lembra como você era destemida? Você se achava linda e era tão fácil arrancar um sorriso seu. Mas como toda mulher, você amadureceu cedo demais. Aí veio o medo de mostrar demais, de ser demais ou ser de menos. Você já não sabia o que crescia mais rápido, seus filhos ou seus medos. E mesmo tendo uma visão perfeita, sentia que era mais fácil não enxergar. Porque errar é humano, mas ainda é um privilégio de alguns. Você vai se arrepender disso. Acabou. Quando a idade chega, você se pergunta se ainda é capaz, se sua melhor versão realmente ficou no passado e se é loucura demais pensar em recomeço. Boa tarde, turma. Mas logo depois, você vai começar a perder. Vai perder o filtro, a vergonha, o medo do que os outros vão dizer. E seu único arrependimento vai ser não ter feito isso antes. Olha o que eu fiz. Sabe essa mulher segura, que não tem medo de errar? Ela tá aí,
em algum lugar dentro de você. E a hora perfeita para se reencontrar com ela é agora. Descubra seu estilo de ser livre. Obrigada, pessoal. Até amanhã.